Olá, professora. O nosso trabalho é sobre concreto permeável e o grupo é composto pelo João, pela Luciana e por mim. A gente tentou otimizar o máximo possível os slides para que a gente consiga falar o máximo passar o máximo de informação possível, né, em 10 minutos. Então vamos lá, o que é o concreto permeável? O concreto permeável é uma matriz cimentícia considerada de alto desempenho, contendo cerca de 15 a 25% mais poros que uma mistura de concreto convencional. Né? Para que a eficiência dos poros seja alcançada, é necessário que os mesmos estejam interconectados. Então não basta o concreto ter poros, é necessário que eles estejam interconectados justamente para que para que o concreto permeável tenha essa função de permeabilidade, né? Para que a água consiga percolar por dentro dele. É considerado um concreto ecológico, né, utilizado principalmente para fins de gestões hídricas. Então, nós temos que as cidades, os países que estão utilizando muito dessa tecnologia, estão sendo consideradas cidades esponjas, que é o caso da China, por exemplo. A gente sentou muitos pesquisadores nesse trabalho chineses. Né, na China, acaba que está usando bastante desse tipo de tecnologia, justamente porque é uma boa medida é, para que se desenvolva essa melhor gestão hídrica, né? E nós temos que o crescimento desenfreado da população, né, alinhado com sistemas de impermeabilização dos prédios em grandes centros urbanos, majoram a importância da utilização deste concreto, né? Questão de drenagem e escoamento. Então, quando a gente tem um centro urbano desenvolvido com prédios impermeáveis, acaba que dificulta a gestão hídrica justamente por esse alto número de prédios impermeáveis, né, de pavimentos impermeáveis. A utilização deste concreto pode ser uma medida eficaz para estar fazendo, né, essa melhor gestão hídrica. Né? Então, através de drenagem e escoamento, a gente tem algumas vantagens, né? Que é o controle de inundação, como eu falei, que é o caso de Vila Velha. Vila Velha, qualquer chuva mais forte acaba que inunda em algumas determinadas ruas. Reabastecimento dos lençóis freáticos, né? Justamente pelo fato da água percolar pelo concreto, né? Ele pode estar reabastecendo os lençóis freáticos. E filtragem de partículas com potencial poluidor. Ao ter essa permeabilidade da água, o concreto pode acarretar em filtragem, né? Proporcionando uma água mais limpa. É considerado um concreto ecológico também pela sua capacidade de absorver ruídos, né? A poluição sonora. Ruídos ocasionados por automóveis a moradores de grandes centros urbanos ou próximos às rodovias. Então, como os grandes centros urbanos têm crescido, as rodovias também, a gente tem visto as pessoas que moram perto de rodovias sempre reclamando questão de ruído, de barulho. O concreto permeável é uma boa medida para estar proporcionando uma solução adequada na questão da poluição sonora. E um problema do concreto permeável, né? Um problema a ser contornado. Essa vasta rede de poros de concreto acaba acarretando uma menor resistência, né? Por exemplo, o Metro e Monteiro, de 2014, fixaram valores para uma resistência à compressão de concretos porosos aos 28 dias de 3,5 a 28 MPa, sendo 17 MPa um valor médio típico, né? Como a gente pode ver, muito abaixo dos valores médios, né, de resistência à compressão de concretos convencionais, né? Especialistas da área têm se dedicado a criar novas tecnologias e alternativas para que possam contornar tal problema. Então, a gente pode ver aqui alguns pesquisadores, né, duas pesquisas chinesas, como eu falei lá em cima, né, esses dois pesquisadores, eles perceberam que a incorporação de finos e utilização de superplastificantes corrobora para melhor resistência, diminuindo microfissuras presentes nas zonas de transição dos agregados, né? Então, nós temos também que outros pesquisadores descobriram, né, que a incorporação de silicativa e superplastificantes obtiveram resultados de resistência mecânica satisfatórios. Outros pesquisadores também perceberam que a substituição de até 40% de cimento por cisavolante acarreta em um ganho de resistência significativo. Esse último aqui é interessante porque o concreto permeável ele já é considerado um concreto ecológico. Quando a gente diminui ainda a utilização de cimento, né, do clinker propriamente dito, a gente acaba que tem um concreto ainda mais sustentável. Então, a gente pode ver a importância das pozolanas, né, para o ganho
de resistência, para contornar esse problema de baixa resistência do concreto permeável. Do que é feito o concreto permeável, né? Questão de dosagem. O concreto permeável é feito de água, cimento e agregado graúdo. Concreto permeável é produzido geralmente com pouca, ou na maioria das vezes, nenhum fino, justamente porque os finos, né, o agregado miúdo, questão da areia, por exemplo, ela trabalha ela acaba que pode acarretar ao concreto permeável um tipo de empacotamento, né, no agregado graúdo, diminuindo os poros do concreto, ou seja, diminuindo a eficiência de permeabilidade do concreto. Por isso que os concretos permeáveis, na maioria das vezes, são produzidos sem nenhum fino, né, justamente para que não haja redução desses poros interconectados. E nós temos que esses dois pesquisadores concluíram que a seleção de ótimos agregados graúdos é fundamental na produção de um concreto permeável adequado, né? E para fazer essa seleção ótima, esses pesquisadores aqui nessas pesquisas utilizaram de caracterização de uniformidade dos grãos, né? E coeficiente de curvatura, questão de agregado graúdo. Os pesquisadores fixaram que nos Estados Unidos, por exemplo, a granulometria ideal é dessa faixa, né, de 4,76 milímetros e 25,4 milímetros, e a relação água-cimento de 0,27 e 0,43. O agregado graúdo é o principal responsável pela eficiência permeável de um concreto permeável, né, alinhado com essa informação aqui desses pesquisadores, né. Esses aqui também falaram basicamente a mesma coisa, né, a importância do agregado graúdo. E também o Metto e o Monteiro, eles fixaram um proporcionamento adequado para obter um equilíbrio adequado de volume de pasta e teor de vazios. Então, aqui a gente tem um proporcionamento de dosagem fixado por esses pesquisadores, né, para a gente conseguir obter um concreto permeável adequado em questão de permeabilidade e até um pouco de resistência. Questão de aditivos químicos, né? Basicamente são usados os mesmos concreto convencional, retardadores de pega, redutores de água e incorporadores de ar, sendo que os retardadores de pega são utilizados porque as misturas permeáveis acontecem mais rápido que o comum, né, que o concreto convencional, então eventualmente é necessária a utilização de retardadores de pega, redutores de água, né, a depender do teor de água, materiais cimentícios, e incorporadores de ar, eventualmente para regiões com gelo e degelo, né, nada diferente dos concretos convencionais. O uso dos superplastificantes, né, que a gente citou lá em cima, na importância aqui nesses slides, a gente tem, né, a importância do uso de superplastificantes. Conforme explanado, os superplastificantes podem ser usados para melhorar o desempenho mecânico do concreto permeável e são capazes de proporcionar trabalhabilidade e ganho no tempo de pega em misturas permeáveis. Então, fazendo uma breve conclusão aqui com algumas imagens, a gente pode ver a diferença de um concreto convencional, bem mais compacto que um concreto permeável, né? Questão de gestão hídrica, a gente pode ver aqui também uma calçada impermeável, uma calçada feita de concreto permeável, né? A diferença em questão de gestão hídrica, essa imagem aqui também é muito boa, como que o concreto consegue absorver a água e está suprindo a necessidade de lençóis freáticos, a necessidade de filtragem e tal, né? Então, a gente tem um concreto permeável com uma medida sustentável, né, que pode estar sendo utilizado principalmente nos grandes centros urbanos, como eu falei, Vila Velha seria um bom exemplo de um grande centro urbano que necessita desse tipo de tecnologia, né, justamente para a questão de gestão hídrica, né, e questão de gestão de inundações e tal. E é basicamente isso. Espero que tenha tido um bom entendimento sobre o concreto permeável, sua importância, dosagem, a gente falou um pouquinho da dosagem, né, de como é feito o permeável, para que é utilizado o concreto permeável. E é isso. Obrigado.